Sou Isabela Mota, psicóloga, e quero pensar com vocês sobre a comunicação no casamento. Desde que começou a pandemia, muitos estão precisando ficar em quarentena. Com isso, os conflitos entre os casais está aumentando. Inclusive o índice de separações, divórcios e até mesmo de violência doméstica. Os problemas de comunicação poderiam já existir, mas devido ao confinamento, eles estão aparecendo, eles estão se intensificando. Será que dá para aprender a se comunicar melhor? Como a comunicação ou a falta dela pode prejudicar o seu casamento? Quais são as principais dificuldades na comunicação entre os casais? Eu vou destacar pelo menos 3 no vídeo de hoje. Vamos nessa? A comunicação é um processo, e um processo que pode ser verbal ou não verbal, quando usamos palavras, gestos, olhares, posições e até mesmo caretas. É uma forma de se comunicar, de compartilhar uma informação, onde queremos ser compreendidos naquilo que estamos dizendo. Então, comunicação envolve falar, ouvir e compreender uma mensagem. Frequentemente, nós achamos que os nossos cônjuges não nos entendem e que nós nos expressamos bem. Na realidade, pode ser que isso não esteja acontecendo. Nem você consiga transmitir e nem o cônjuge entender. Quando uma pessoa conversa com a outra, existem pelo menos 6 mensagens que são transmitidas. Aquilo que você quer dizer, aquilo que realmente você diz, o que a outra pessoa está ouvindo, o que a outra pessoa pensa que está ouvindo, o que a outra pessoa diz acerca do que você disse e o que você acha que a outra pessoa disse sobre o que você disse. É difícil, é desanimador, não é? É um trabalho que exige muito esforço, mas é possível. Hoje eu quero destacar 3 tipos de dificuldades na comunicação do casal. O primeiro tipo de dificuldades é referente ao falar. Muitas pessoas não conseguem falar, não conseguem transmitir aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivendo. Elas não adquiriram a habilidade na família de origem de compartilhar francamente com outra pessoa o seu sentimento, aquilo que elas acreditam. Elas têm dificuldade de encontrar as palavras certas. Também têm medo de se expor, de falar o que pensam, porque elas não querem correr o risco de serem rejeitadas ou magoadas caso o outro não concorde com a sua ideia. Tem também aquelas que não acreditam em si mesmas. Elas acham que não têm nada para oferecer, têm baixa autoestima e com isso baixa aceitação. Elas têm medo de magoar, de ser magoada. Elas têm medo de perder o equilíbrio. Há os que falam, mas falam agressivamente. Eles falam gritando. Pensam que quanto mais alto falarem, melhor serão compreendidos, mas é justamente o contrário que acontece. Sem que haja argumentação, não há diálogo, há monólogo, e muitas vezes um monólogo agressivo, violento. Mas também tem os que acham que conversar não vai levar a lugar nenhum. Então, por que elas vão se dar a esse trabalho? O segundo tipo de dificuldade é referente ao ouvir. Existem pessoas que não conseguem ouvir e outras que não querem, não têm disposição para ouvir. Existem cônjuges que têm dificuldade para focar a sua atenção. Eles se dispersam com facilidade, mesmo tendo o interesse de ouvir. Mas existem os que são egoístas, aqueles que são o centro de tudo. As suas opiniões e ideias são as mais importantes. Tudo gira em torno delas mesmas. Então, por que elas vão ouvir? O que elas vão ganhar ouvindo? O que elas vão lucrar com isso? Tem aqueles que não deixam o outro terminar de falar.
elas já dão a sentença mesmo que o cônjuge não tenha terminado. Elas não conseguem ter uma escuta acolhedora e passam a ideia de que não querem ouvir. O terceiro tipo de dificuldade, e o último, é referente às interferências. Que interferências são essas? Televisão, celulares, computador, jogos, redes sociais, são hábitos que nós fomos incorporando na nossa vida, mas que limitam a conversa olho no olho. Eles roubam e distraem o nosso tempo, a nossa atenção. Somos seduzidos pelas notícias, pelas fofocas, pelos entretenimentos. É uma forma da modernidade ir enfraquecendo o diálogo do casal. Outra interferência são os excessos de trabalho e de responsabilidade. A falta de tempo vai empurrando o lixo para debaixo do tapete. E quantas pessoas criam atividades para não conversar. Mas também tem a agitação dos filhos, que muitas vezes interrompem e exigem atenção o tempo todo. E por que não falar das opiniões dos familiares, dos amigos e tantas outras interferências que podem estar atrapalhando a sua comunicação com o seu marido ou com a sua esposa? Eu quero terminar propondo um pacto a dois, onde você e o seu cônjuge vão buscar vencer as dificuldades da comunicação, sejam elas no falar, no ouvir, no compreender, tentando diminuir ao máximo as interferências. Você pode aprender a arte da reciclagem, onde você pega um objeto e transforma em outro, onde você reaproveita uma substância para uma outra melhor ou até mesmo mais bonita. Então, podemos reciclar palavras, podemos reciclar atitudes ruins, até mesmo as nossas dificuldades, onde a substância a ser transformada somos nós mesmos. Quando nós podemos aprimorar o nosso modo de ouvir, o nosso modo de falar, trazendo um resultado mais harmonioso para o nosso casamento. Não é mudar o outro, mas é mudar a forma de enxergar o outro. Se o outro precisa de mudanças, e é bem provável que sim, isso não compete a você. Cabe a cada um avaliar o que precisa mudar. Eu gosto muito daquela brincadeira de cartas ou de peças de dominó, quando nós enfileiramos uma atrás da outra e depois a gente dá um pequeno toque e todas as outras se movimentam. Talvez a mudança precise acontecer em você. Com a sua mudança, o seu cônjuge também vai mudar. Você pode, com o seu movimento, levar o outro também ao movimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, 21, ele nos orienta que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Eu quero agradecer a sua atenção até aqui e em breve teremos outros bate-papos sobre a comunicação e relacionamento.